Vamos lá. Que a paz de Deus esteja conosco sempre. Muita paz para todos. Vamos fazer nossa oração para começarmos os nossos estudos com a divina misericórdia de Deus. Misericordioso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui de boa vontade a estudarmos essa doutrina maravilhosa. Nos ajuda a compreender mais sobre tudo o que esses espíritos, nossos irmãos, nos deram em 1857, no primeiro livro, registrado o Livro dos Espíritos, e nos outros quatro, os quais estudamos hoje uma parte e amanhã outra parte. São 5 livros. Nós somos gratos ao Senhor por essa misericórdia. O Senhor quer que nós nos lembremos que o Senhor existe, que vossas leis existem e que elas são justas e são belíssimas para todos nós. Nós devemos compreendê-la, devemos praticar para aprendermos a respeitar essas leis que são seríssimas. E o Senhor só tem todo o interesse em nos ajudar. Que a tua paz esteja conosco, iluminando a todos nós que estamos aqui, os espíritos que nos acompanham, e a todos esses irmãos que interessados estarão nas redes sociais. Que a tua paz esteja com todos. Muita paz. Bom, vamos estudar hoje, mais uma vez, o livro Céu e Inferno. Depois estudaremos o livro dos médiuns e por último, o livro dos Espíritos. 20 minutinhos para cada um, né? Então, um pouquinho de paciência. Isso é muito bom para você e para mim, para todo mundo. Isso é aí importantíssimo, porque o nosso dia vai chegar. Nós não morreremos, só desencarnaremos. Interessante, né? Maravilhoso. Coloca a sua água do lado e peça ao seu anjo de guarda que ele vai abençoá-la com bons fluidos para lhe ajudar no que você esteja precisando para se tratar. Tá bom? Muita paz para todos e vamos ao estudo. Pois bem, nós estamos aqui no livro Céu e Inferno. Então vamos lá, o livro Céu e Inferno. Vocês já estão com ele aí, Céu e Inferno, ok? Eu vou agora entrar aqui nele para juntos podermos ler e conversarmos sobre esse assunto. Livro Céu e Inferno, capítulo sexto, está aqui, Doutrina das Penas Eternas, primeira parte. Então, capítulo sexto. E nós já estudamos o número 1, 2, 3, 4, 5 e nós vamos para justamente o 9. É esse aqui, o 9. Ok? Então, vamos estudar esse aqui. Como é que vamos fazer isso? Vamos fazê-lo assim. Vamos fazer a leitura. Eu acho que já, se não tiver vou compartilhar aqui só para o pessoal do Zoom. Pronto, agora está para todo mundo que está na sala. Então vamos lá. 9. Como o homem é lento para se desfazer de seus preconceitos, de seus hábitos, de suas ideias primeiras. 40 séculos nos separam de Moisés, e nossa geração cristã ainda vê traços dos antigos usos bárbaros, consagrados ou pelo menos aprovados pela religião atual. Foi preciso o poder da opinião dos não ortodoxos, daqueles que são vistos como hereges, para pôr fim às fogueiras e fazer compreender a verdadeira grandeza de Deus. Mas no lugar das fogueiras, as perseguições materiais e morais ainda vigoram plenamente. Tão enraizada está no homem a ideia de um Deus cruel. Alimentado por sentimentos que lhe são inculcados desde a infância, pode o homem se espantar de que Deus que lhe apresentam como glorificado por todos bárbaros, glorificado por atos bárbaros, condene a torturas eternas e veja sem compaixão e sofrimentos dos condenados?
Sim, foram filósofos ímpios, segundo alguns que ficaram escandalizados de ver o nome de Deus profanado por atos indignos dele. Foram eles que o mostraram aos homens em todas as suas grandezas, despojando-o das paixões e das fraquezas humanas, que uma crença não esclarecida lhe emprestava. A religião ganhou em dignidade o que perdeu em prestígio externo. Pois se há menos homens apegados à forma, há mais homens mais sinceramente religiosos de coração e sentimentos. Mas, ao lado desses, quantos há que, detendo-se na superfície, foram conduzidos à negação de toda providência, por não se ter sabido por convenientemente, as crenças religiosas em harmonia com o progresso da razão humana. Fez-se nascer alguns o deísmo, em outros a incredulidade absoluta, em outros o panteísmo, ou seja, o homem fez ele mesmo Deus, na falta de ver um Deus suficientemente perfeito. Pronto, isso é o que nós vamos estudar hoje. Ok, então vamos aqui. Acredito que vocês estejam me vendo aqui. Talvez lá não apareça. Deixa eu me ver só aqui se aparece. Ok, então vamos lá. O que essa lição nos traz? Não é? É importante que entendamos. Então, o que é que essa lição nos traz? Essa lição nos traz a um conhecimento importantíssimo da verdade. Porque se nós não conhecermos a verdade, como é que nós vamos andar aqui na Terra? Como é que nós vamos realmente vencer os nossos males? Temos que compreender, né? Porque 40 séculos, ou seja, 4.000 anos, nós ainda estamos a passos muito vagarosos para compreender as verdades, para compreender o que Jesus veio aqui nos fazer acordar para a nossa melhora, para a nossa evolução. Fogo, né? É muito difícil ver tanta lentidão para largar de tudo isso. Na leitura nós vimos lá como o homem é lento para desfazer dos seus preconceitos e dos seus hábitos, de suas ideias primeiras, né? Veja só, nós já falamos aqui do fogo do inferno, né? Das penas eternas. E isso aí não foi Jesus que trouxe, né? Os pagãos já tinham isso. Mas os pagãos, como nós já falamos aqui, nunca é demais falarmos, os pagãos, eles os reis, quando eles faziam muita alusão aos reis, essas pesquisas, então quando um rei ou uma autoridade desencarnava, naquela época, eles iam e percebia que no umbral, chamando assim, esses espíritos se encontravam os que queriam vingança, porque o rei tinha feito mal, e, e havia um diálogo entre eles, uns condenando-os a um sofrimento eterno. No cristianismo, nós já sabemos que essa condenação eterna é na queimação do espírito, não é? Que não tem nada a ver, não é? Os pais da igreja depois, essas coisas foram criadas com essas igrejas, esses templos religiosos, criaram muita coisa que fizeram muito mal à humanidade e até hoje as pessoas têm medo da morte, um medo grande, enorme. E não é para ter medo, porque de uma forma ou de outra vai desencarnar. O espiritismo, os espíritos vêm dizer, olha, vocês simplesmente desencarnam e é simplesmente assim. Então, Deus não vai colocar vocês no fogo do inferno, vocês não vão queimar, de maneira alguma. Agora, a consciência de vocês acompanhará tudo o que vocês fizeram. Então, observe o que vocês fizeram. Se vocês observarem, vocês serão salvos por vocês mesmos aqui antes de voltarem para a nossa morada. Que a nossa morada não é aqui na Terra. Isso aqui é temporário. E os espíritos vêm nos trazer essa boa nova. Então, 40 séculos, né? 40 séculos é muita coisa.
muita coisa mesmo, para tirar esse problema, né? E como eles falam, né? Graças a Deus aos ímpios e os filósofos, foram eles que trouxeram, se manifestaram, se manifestaram para irem ajudar o povo. Por quê? Porque o povo ignorante, a gente sabe que a ignorância é uma coisa muito séria. Os filósofos e os ímpios, quem são os ímpios? É aqueles que não acreditam, não acreditam em religião, não é? Não acreditam. E simplesmente eles aceitam Deus como sendo a maneira mais exata dos seus estudos, mas eles não acreditam em religião. Então, eu vou até colocar aqui o dicionário para ficarmos mais justos. Deixa eu botar aqui ímpios. Vou botar porque ímpio. Ímpio. Então, o que seria ímpio? Aquele que age com crueldade, que não tem piedade. Não, não, aqui eu tô fazendo uma confusão aqui. Desculpe aqui, tá? Ímpios. Tenho que achar. Bem, aqueles que não acreditam em religião, não é? Acreditam em Deus, não é? Eles acreditam em Deus, mas eles não acreditam no poder da religião, que a religião tem esse poder de fazer isso. Então, eles acreditam que Deus existe. E vendo a crueldade das pessoas, desse movimento de religioso, fazendo de Deus um Deus cruel, né, que fez muito, muito mal a muita gente aqui na Terra. Até hoje as pessoas têm medo, né? Muitos vão para o inferno, vão queimar eternamente. É um absurdo, como eles diziam, como eles viam isso. Era um absurdo ter que concordar com tamanha crueldade com o nosso Pai. Então, os ímpios e os filósofos nos ajudaram muito para com o nosso conhecimento, tá? Ou seja, tiraram-nos do sofrimento e fizeram com que nós pudéssemos raciocinar. Porque os ímpios, desprezando a religião, viu que o povo estava sendo enganado com esse negócio do fogo do inferno. Não é? Os filósofos também, então eles partiram na luta. E a Santa Inquisição foi que machucou muita gente. Não é? E temos mais ainda as guerras cruzadas. E aí vamos. Muitas. Muitos problemas fizeram muita gente sofrer. Até hoje muita gente acreditando que vai queimar no fogo do inferno. Porque os problemas são mínimos. As pessoas que vão para se fosse, né, segundo essas religiões, queimar no fogo do inferno, ela por coisas mínimas. Não é só coisas grandes não, coisas mínimas. Ora, todos nós vamos errar, sabemos disso. E todos os dias nós acertamos, nós erramos, e é assim. Então os ímpios e os filósofos, Francisco de Assis, né, da própria igreja, ele entrou e foi acabar com esse negócio de Santa Inquisição e mostrou que não tinha nada a ver com a ideia do Cristo, o movimento cristão, já que a igreja veio 313 anos depois. Né? E a própria igreja, né, defamando ela, não falando nada disso, falando mal dela, mas ela criou a religião. A igreja é uma religião católica, apostólica, baseada em Pedro e Paulo, e romana, de Roma. Então, essa religião antes é do Cristo, e é religião cristã. Então, nós temos como base fundamental o Cristo nessa doutrina dos Espíritos, nos ajudando a entender que Deus não castiga ninguém para toda a vida, para toda a eternidade. Então, nesse número 9, ele fala o quanto é difícil para nós arrancarmos, ou as pessoas que ainda estão agarradas a isso, arrancar de dentro de si essas ideias que machucam muito, que levam muito à penalização.
né? Ele tem uma partezinha aqui que eu achei interessante. Foram eles que mostraram, assim, isso foram os egípcios filósofos. A religião ganhou em dignidade o que perdeu em prestígio externo, não é? Observe, Jesus trabalhou e fez essa religião cristã. E ele não colocou o nome. Por tirar do Cristo, tornou-se o nome cristã, não é? E Jesus sempre, e está na oração Pai Nosso, que Deus nos dá nova chance no Pai Nosso, na oração dominical. Na oração que Jesus ensinou quando alguém pediu. Jesus nos ensina a orar, ele foi e ensinou a orar. E na oração tem um perdão. Ora, o perdão. Então a gente tem condições, ou melhor, a gente tem condição de refazer aquilo que foi mal feito. Tem condição. Tem um perdão. Ou seja, quem errar não vai sofrer eternamente. Vai ter nova chance. Lógico que vai ter nova chance. Nunca vai. Nós nunca vamos parar de crescer. Sempre vamos crescer. E vamos errando, vamos acertando, vamos errando. Talvez repita no mesmo erro, mas vai melhorar, vai crescer. Com o Espiritismo vai ficar muito mais fácil. Porque as chances são infinitas e aquele que com ferro fere, como disse Jesus a Pedro, com ferro será ferido. Então aquele que for estudar a doutrina espírita vai ver Jesus bem vivinho dentro dela, dizendo, olha meu filho, não fere ninguém. Se você ferir, é um trabalho seu ter que desfazer tudo isso e colocar tudo no lugar, tá? Você vai ter que colar todos os caquinhos e fazer de novo esse jarro ser perfeito, sem nenhum arranhão. Mas vai aprender. Então o Espiritismo vai nos ajudar a compreender isso com as reencarnações, que é a coisa mais lógica do mundo, é que nós vamos reencarnar. Nesse último parágrafo aqui que ele coloca, mas ao lado desses, quantos aqui, detendo-se na superfície, né, foram conduzidos à negação de toda providência, por não se ter sabido pôr convenientemente as crenças religiosas em harmonia com o progresso da razão humana. Ora, nós vamos crescendo, a humanidade vai evoluindo, desculpe, vai descobrindo, e nessas descobertas ela vai avançando e vai descobrindo as verdades. Então, a religião fica para trás, né, que criou essas coisas de fogo do inferno. Todas elas ficarão para trás. Não faz sentido nenhum. E não tem fogo do inferno, mas não tem mesmo. Absolutamente não. O que tem é tudo que eu faço, desencarnando, vai comigo. Quando eu volto para cá, eu volto para refazer de novo o trabalho. Se eu deixei mal feito, ou se eu não fiz, desobedeci, eu vou ter que cair de novo com a mão na charrua e refazer o meu trabalho, tá? E começar. Então, mesmo que acumule, eu voltarei e eu vou ter que continuar. Eu acumulo, voltarei e vou ter que... Vai ficando maior, vai ficando mais difícil o trabalho para ser feito. Então é bom estudar a doutrina espírita para que evite confusões nas próximas reencarnações. Aí ele fala também aqui que muitos ficaram incrédulos absolutamente com essas religiões, nesses abusos religiosos. Ah, não acredito nessa religião porque é absurdo. Isso não faz sentido. Aí muitos se tornaram incrédulos. Outros tornaram-se panteístas. O que seria panteísta? Eles acreditam que Deus existe, mas Deus e o universo é uma e só coisa. Ou seja, eles não, o panteísmo, que é uma filosofia, não acredita que Deus esteja à parte do universo, controlando o universo. Eles acreditam que o universo e o Deus é uma só coisa, tá? Então, o panteísmo existe por conta disso. E tem o deísmo, as pessoas que acreditam em diversos deuses. E aí, os deístas. Quem seriam os deístas? Eu vou colocar aqui. Deístas, né? Deixa eu só botar aqui. Deístas. Ai, ai, ai. Bora.
Deísmo. Sistema que aceita a existência de Deus, mas não acredita em autoridade da igreja. Os deístas. Tá? Então, há deísmos, há incrédulos, há panteístas, não é? E assim provocado por essas diversas práticas pela forma, né? Porque imagine, né? Mostra ainda que a pessoa vai para o inferno, vai ficar queimando, gritando, atolada dentro de um magma, sei lá como é que é, aquela quintura toda. E ainda é pior, né? O corpo também vai, o corpo, a gente enterra a pessoa com caixão, ela vai no corpo e ela vai queimar com o corpo e tudo lá no inferno. Não faz sentido não, isso não tem não. Deus não faz isso não, vamos olhar. Bora olhar direitinho, minha gente. Isso não tem não, isso é enrolação. Isso é coisa, delírios, muitos delírios, tá? Então, é bom estudar a doutrina porque vamos ficando mais perto. Essas pessoas absolutamente incrédulas vêm desses movimentos religiosos que terminam, para quem estuda, para quem está avançando, não faz sentido isso, eu não acredito nisso, eu não acredito. Aí terminam ficando incrédulas. E outros não acreditando na religião. Essa religião falou muita coisa que não faz sentido. Não acredito mais nisso não. E por aí vão, né? O panteísmo. Peraí, eu sei que Deus existe, mas que Deus e o universo é uma só coisa, que é uma filosofia. Então tem muitos, muitos segmentos por conta desses abusos, dessas formas que criaram aqui na Terra. Jesus não criou nada disso. A religião que devemos seguir chama-se Jesus, a cristã. Essa é a melhor religião que nós podemos seguir. O Espiritismo fala exatamente do reino que Jesus faz parte, onde ele é rei, como ele disse, eu sou rei, mas não é deste mundo, do mundo espiritual. Então, o Espiritismo é a doutrina do Cristo. É lá onde, no nosso lar. Aqui nós estamos de passagem. Não adianta. Todos voltaremos. Ok? Então, vamos continuar nos estudos aqui.